Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E com esse gesto de abrir a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você também está tendo um grande privilégio. É bem provável que você também está abrindo na primeira carta de todo o Novo Testamento, antes mesmo dos Evangelhos, antes mesmo de qualquer outra carta, é bem provável que esta seja a primeira carta escrita, o primeiro documento do Novo Testamento. Que privilégio, não, meus irmãos? Que grande outro privilégio nós temos aqui, é que com essa primeira carta, nós também podemos ver exatamente como viviam os primeiros cristãos, quando eles ouviam o Evangelho, quando o Evangelho chegava, formava aquela comunidade de salvos, e como é que eles viviam. Daqui nós tiramos lições para a vida cristã e o culto cristão. De maneira que nessa primeira carta nós temos a informação de como era que a igreja se reunia em nome de Jesus. E você pode ver aqui que não tem nada de elemento estranho ao culto ao Senhor e ao ensino. Não tem culto a santos, não tem imagens, não tem nada. Tem ensino. E a palavra de Deus também nos diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós, através da paciência, através da consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Por que não posso afirmar, com toda a convicção mesmo plena, de que esta é a primeira carta? Porque é bem provável que tanto esta carta como a carta aos Gálatas, uma das duas tenha sido o primeiro documento. Então, como nós não temos a convicção histórica de que esta carta, ou a carta aos Gálatas, foi o primeiro documento, temos a certeza, e aí sim a convicção, que um dos dois foi o primeiro documento. Mas o que é que nós temos certeza e convicção? Que esta foi uma carta dirigida a uma igreja, porque a carta aos Gálatas foi dirigida a uma região, a igrejas de uma região. Estava tendo uma dificuldade, uma infiltração de ideias erradas nas igrejas da região da Galácia. Mas aqui é uma carta dirigida para os Tessalonicenses. E nessa noite, eu gostaria de ver marcas. Marcas são importantes. Marcas nos orientam no tempo. Marcas nos orientam na família. Marcas ou marcos nos ajudam a ver se estamos no rumo. Marcas e marcos são tão importantes que a palavra de Deus diz para a gente não remover os marcos antigos. Não vamos atropelar, mexer, mudar do nosso gosto e a nossa maneira. Vamos preservar. Na liturgia dessa noite, o reverendo Alex já nos conduziu na leitura de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, que está bem ao lado aí dessa carta. E você lê ali em Colossenses 3, 12, revestivos, pois, como quem? Como eleitos de Deus. E como é que são os eleitos de Deus? Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ou seja, os eleitos de Deus manifestam essas características. Têm dentro de si graça de Deus, incentivos de Deus, o Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos pessoas afetuosas, bondosas, misericordiosas, humildes, mansos e pacientes. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar para vocês sobre 11 marcas de um eleito.
11 marcas de um eleito. Você é uma pessoa eleita. Você pode dizer assim: eu me acho, eu me encontro, eu me vejo em Colossenses 3,12, por exemplo. Será que eu estou fazendo progresso nessas marcas de Colossenses 3,12? Eu não estou exigindo que você seja perfeito, perfeita nestas marcas de Colossenses 3,12. Mas se você não estiver exercitando, se esforçando, aferindo sua vida, para ver se você é uma pessoa afetuosa, misericordiosa, bondosa, então, quem sabe você pode ser só um mero religioso, que se acostumou com os cânticos. Disse do fundador do Banco Bradesco que ele gostava muito da igreja evangélica e até era confundido como um evangélico. Mas quando perguntaram para ele por que você é evangélico, ele disse: porque eu gosto de estar naquele lugar. Somente isso. Mas um evangélico não é aquele que senta num banco, aquele que esquenta um banco. Um evangélico é aquele que vive segundo o evangelho. Por viver segundo o evangelho é que ele é chamado de evangélico. Que pena que tão poucas pessoas têm honrado também na cidade de Caldas Novas esse termo tão bonito, evangélico, que é um termo que lhe associa com o evangelho. Lhes dou exemplos. Muitas vezes, quem mais deve na praça? Os ditos evangélicos, porque não os evangélicos de fato. Evangélico vive pagando suas contas e honrando ao Senhor. Mas tem tanto que se diz evangélico, passando, não é mais o tempo de cheque sem fundo, né, gente? Mas enganando, não pagando suas contas. Uma pergunta que eu lhes faço: dá para acreditar na dita bancada evangélica do Congresso Nacional? Que dificuldade, não, meus irmãos? Então é muito fácil dizer que se é evangélico. Provar que se é evangélico pelos frutos que a palavra mostra. Sem mais delongas, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Perdão. A partir do versículo 2 até o final do capítulo. Tessalonicenses, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Que coisa impressionante. Eleição é uma coisa que Deus é quem sabe quem são os eleitos. Mas como é que Paulo está dizendo aqui? Eu estou reconhecendo a eleição de vocês. Estou reconhecendo porque quem vive com uma fé operosa, abnegação, amor, firmeza da esperança, já são manifestações que o incrédulo não faz e não tem. Mas ele vai reconhecer a eleição desses irmãos de Tessalônica. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte ou de maneira que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus,
a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, lá na Macedônia e na Acaia, eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com a palavra aberta, venha abrir os nossos olhos, dê-nos entendimento, dê-nos compreensão, que na comparação entre a nossa vida e as Escrituras, que as Escrituras vençam. Se estamos errando, falhando, diminuindo, acomodados, que o Espírito Santo de Deus hoje nos convença de que não é assim a vida com Cristo. Nos convença do pecado, nos convença de que devemos viver uma vida justa, da justiça, e nos convença de que fomos perdoados e somos livres do juízo, e que através das nossas vidas nós podemos proclamar aos outros como eles podem também ser livres do juízo de Deus, do grande julgamento de Deus, vindo a conhecer Jesus Cristo, também através de nós, na vizinhança, no local de trabalho, na convivência, dentro de casa, dentro da família, que eles possam ver Cristo, o Senhor da igreja, em nós. Em nome de Jesus, amém. Quer tomar nota? Tome nota. Vai ser bom para você. Crente não deve confiar na memória. Cada vez a gente anda mais falhando na memória. Um dia desse eu perguntei para minha esposa, como é mesmo o seu nome? Não dá para a gente confiar na memória da gente, não é verdade? A gente esquece tanta coisa. Estava no Rio de Janeiro há uns 20 dias atrás, esqueci meu celular dentro do Uber. Que dificuldade para encontrar aquele celular dentro do Uber. Nem vou contar para vocês no dia que eu perdi meu celular na Áustria. Já pensou? Então não dá para confiar na cabeça da gente, né, gente? Tome nota. Francis Bacon dizia, ande sempre com papel e lápis, papel e caneta na bolsa, porque aquela ideia que vier na sua mente não vai passar duas vezes. Você vai ouvir hoje à noite coisas importantes, que você devia tomar notas, para que você possa, de fato, dizer assim, olha, estou conferindo, revendo, analisando bem o que passa na cabeça da gente. A ideia boa que vem na cabeça da gente é como um passarinho, pousa e vai embora. Depois a gente quer lembrar como era mesmo, como foi mesmo. Primeiro ponto, segundo ponto, segundo ponto, segundo ponto, e a gente não sai do segundo ponto. E eu vou falar de 11 pontos nessa noite. Marcas de um eleito. Marcas de uma eleita. Versículo 4, ele disse, como enfatizei, que ele estava reconhecendo na vida daqueles irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A primeira marca de uma pessoa eleita está aí no versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Primeira marca de um eleito é a nossa reação ao evangelho. Como você reagiu ao evangelho? Como você reage ao evangelho? O evangelho da graça de Deus, ele já está ecoando por esse Brasil de norte a sul, há mais de 160 anos. Desde o Rio de Janeiro, com a chegada dos congregacionais, e começou a se espalhar pelo Brasil. Aí chegou também, através do Rio de Janeiro, através dos presbiterianos, somos a segunda denominação a estar pregando o evangelho no Brasil, em português, para brasileiros, há mais de 160 anos. Depois vieram os batistas ali para aquela região de Americana,
Santa Bárbara do Oeste, e os batistas já estão pregando o Evangelho no Brasil há mais de 150 anos. Os assembleianos estão pregando o Evangelho há mais de 100 anos. De maneira que todos que estão nesta sala, neste ambiente, e todos os que são contemporâneos nossos, e se tiver alguém com 100 anos, 102 anos, 105 anos na cidade de Caldas Novas, essa pessoa, de uma maneira ou de outra, já ouviu do Evangelho. Agora, teve gente que passou por uma praça um dia, ouviu alguém pregando, parou, ficou 3 minutos ali e foi embora. Teve outro que parou e deixou de fazer o que ia fazer e ficou ouvindo, e enquanto ouviu o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e o Espírito Santo foi trazendo convencimento, foi trazendo conhecimento. O Espírito Santo usando o pregador, usando as situações de praças, ou de um evangelismo pessoal. Eu me lembro bem de seu Toninho, lá em Toledo, Paraná, que foi o meu primeiro pastorado. Recém-casado com a Priscila, fomos lá para Toledo. Toledo estava a mais ou menos 150 quilômetros do Paraguai. Eu costumo dizer que eu já devo ter saído do Brasil umas 120 vezes, 119 para o Paraguai. Porque nós morávamos ali perto, trabalhávamos com um grupo de missionários alemães, sempre tinha alguém chegando em Foz do Iguaçu ou viajando de Foz do Iguaçu. Aí minha esposa e eu éramos como que os cicerones, buscar a gente em aeroporto, levar a gente em aeroporto. Aí nós saíamos bem cedo, o voo chegava ao meio-dia e nós saíamos tipo 5 e pouquinho da manhã, chegávamos em Foz do Iguaçu, aí nós atravessávamos a Ponte da Amizade andando, íamos comprar lá na Cidade do Leste, o quê? O que dinheiro de pobre dava para comprar. A gente comprava meias, a gente comprava batata Pringles, porque no Brasil devia custar 30, lá custava 7. E a gente então fazia umas comprinhas assim e voltava todos nós dois felizes. Fui ser pastor em Toledo, meu primeiro pastorado, reverendo. A nossa igreja fez um trabalho em praça pública com crianças. E colocamos ali uns fantoches, e cantamos com as crianças, e era numa praça, e as crianças vieram, e era um trabalho evangelístico para as crianças. Seu Toninho nunca casou, era pequenininho, magrinho, caladinho, mas ele estava com os seus sobrinhos comprando algodão doce, e ouviu a música, e as crianças viram os fantoches, e quiseram vir. E as crianças ouviram o Evangelho, e só o seu Toninho, de adulto, ali ouvindo também. E quando convidaram as crianças a crerem em Jesus, algumas crianças vieram e disseram: eu quero Jesus, eu quero Jesus. E lá estava seu Toninho também na frente. E seu Toninho tornou-se um crente em Jesus Cristo. A reação ao Evangelho, no domingo já estava na igreja. E seu Toninho era dizimista. E seu Toninho trabalhava numa grande cooperativa lá em Toledo, e era para chegar às 7 horas, ele chegava às 5h30 e já começava a limpar, ele trabalhava de zelador. E seu Toninho era tão zeloso, tão cuidadoso, e agora dizia assim: eu devo honrar a Jesus, eu devo ter muito cuidado com o Evangelho. Ele leu que era o poder de Deus, ele leu que pela graça somos salvos, que crendo em Jesus temos paz com Deus. Ele entendeu tudo isso. Quando foi um dia, seu Toninho estava limpando com um andaime uma parte de cima no pé direito alto. Ele escorregou e ele caiu e ele bateu com a cabeça num dos ferros e bateu com a cabeça no chão e seu Toninho morreu. Foi meu primeiro funeral, nunca esqueci disso. Aquela grande associação de cooperativa com mais de 1000 funcionários fechou naquele dia para todo mundo vir para o funeral do seu Toninho. Um zelador que viveu o Evangelho. Viveu por algum tempo o Evangelho, mas o bonito dele foi a reação ao Evangelho. Tem gente que escuta, depois eu penso nisso. É bonito, eu gosto dos cânticos,
Mas Jesus não veio para ser admirado, Jesus não veio para ser aplaudido, Jesus Cristo veio para ser crido. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Isso é o Evangelho. Será que você só está acostumado a ouvir, mas você não crer? A palavra de Deus é tão enfática nisso que muitas vezes até nós temos muita gente que só escuta, mas não crê. Porque crer significa mudança de vida, como nós já vimos até aqui. Agora, vejam o que esse Evangelho faz. Não é só falar da boca para fora, é saber do coração para fora. Nesse mesmo versículo 5, está falando ali que o Evangelho veio no poder do Espírito Santo. E o Evangelho traz o quê? Plena convicção. As convicções são que eu estava perdido, por causa de Cristo eu fui achado. A convicção de que eu era pecador, totalmente distante de Deus, e agora eu sou filho de Deus, porque também João capítulo 1, versículo 12 nos diz e nos informa: mas a todos que o receberam a Jesus Cristo, Deus deu a esses o poder, o privilégio de se tornarem filhas de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vem convicção. Segunda marca, então, quando você ouve o Evangelho, quando o Espírito Santo trabalha na sua vida, quando o Espírito Santo traz convicção e diversas formas de convicções ao seu coração para agradar a Deus, no próprio versículo 5 diz: sabeis como foi o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Segunda marca, procedimento diferente. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Há uma mudança de vida que marca o caráter. Há uma mudança de vida que marca a postura. Deus não nos quer esquisitos, Deus nos quer santos. Tem muito crente que acha que santidade é esquisitice, nada disso. Tem muita gente que acha que ser santo é mudar totalmente de figura pessoal. Não, agora eu tenho que deixar meu cabelo, minha roupa, isso e aquilo outro. Mas, meus irmãos, de nada vai adiantar cabelo comprido, saia comprida e língua comprida. Não adianta de nada. Quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem antes trazia confusões para dentro de casa, tratava mal a esposa, agora é um novo procedimento. Alguém já disse que uma hora que nós muito mentimos é a hora que nós muito cantamos. Quando deveria ser um momento de gratidão, de reconhecimento, de adoração até. Uma das músicas que nós cantamos é: recebi um novo coração do Pai. Conhecem? Coração nerado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Se eu recebi um novo coração do Pai, como Ciro, meu amigo Ciro, recebeu um novo coração do Pai, a vida é outra. É diferente. Ciro é um menino de oração, viu, gente? Então não tem mais esse negócio de ser grosso e grosseiro, tratar os outros mal. Vocês que são funcionários públicos deveriam tratar as pessoas bem. Vocês que trabalham no comércio deviam trabalhar honestamente, integralmente e trabalhar para o bem daquelas pessoas que entrarem na loja. Você que é médico, você que é enfermeiro, você que seja o que for, deveria tratar as pessoas bem. Nós vimos aqui misericórdia, ternos afetos, procedimento é muito importante. Você já conhece aquela frase que diz: as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Nós precisamos ser crentes por dentro e por fora. E as pessoas veem o por fora
e pergunta: o que é que você tem por dentro? Por que você é assim? Por que você é assim? Terceira marca de um eleito de Deus. Versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Quer saber como é que começou a igreja de Tessalônica? Quer saber por que ele está falando aqui de muita tribulação? A história da chegada do Evangelho em Tessalônica está lá em Atos capítulo 17. E uns odiosos do Evangelho vieram com tudo, chegaram ao ponto até de espancar um novo crente chamado Jason. Paulo teve que sair corrido de Tessalônica. Foi essa tribulação toda que ele está dizendo. Mas a marca que eu quero mostrar para vocês aqui, a terceira delas é: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quando criei em Jesus Cristo, eu procurei alguém para me espelhar. Infelizmente, na igreja que a gente frequentava, eu não encontrei muita gente para a gente se espelhar. Mas eu tinha um irmão tão crente, tão sério, tão educado, tão boa gente. Amo meu irmão Jairo, é meu modelo de homem de Deus, de servo do Senhor. Meu irmão Jairo é isso aqui: bondoso para com todos, atencioso, um rapaz que conhece a palavra de Deus, uma das maiores sumidades na cardiologia brasileira, mas se estivesse aqui no nosso meio, ninguém nem ia saber que ele era um dos maiores nomes da cardiologia brasileira. Meu irmão, pastor, não estou dizendo isso para glorificá-lo, não, mas meu irmão vai dar aula de medicina para médicos nos Estados Unidos e na Europa, e é tão humilde, tão bondoso. Eu disse assim: eu quero imitar meu irmão Jairo. Mas também eu tinha outras pessoas que eu dizia assim: que homem bom, que pessoa boa, como é que eu posso aprender mais com ele? Como é que eu posso ser tão bom como o seu Otacílio? Como é que eu posso ser tão bom como a dona Julieta, uma pessoa de oração, a dona Julieta? Passados 50 anos, encontrei com a dona Julieta na minha cidade natal, em Caruaru. Já está fraquinha, já está idosa, mas fui dar um beijo na dona Julieta, dizer: dona Julieta, muito obrigado por sua fé. Procure se espelhar naqueles que você diz assim: este ama Jesus, esta ama Jesus. Você está sendo o modelo para que alguém mais novo imite você. Agora veja que ele nos diz assim: me imitem. Ele disse: sejam imitadores nossos, como também nós somos imitadores do Senhor. Paulo dizia isso. Anote aí ao lado desse versículo 6. Primeira Epístola de João, ou 1 João 2, 6. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Sabe o que está escrito lá? Olha como é sério. Olha como o Evangelho é sério. Lá em 1 João 2, 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como Jesus andou, assim como ele andou. Será que as pessoas veem Cristo em nós a esperança da glória? Será que as pessoas veem que nós realmente temos comunhão com Deus? Então aqui, que nós possamos ser pessoas na igreja de tal maneira, de oração, de disposição, de participação, que os nossos meninos e meninas, um grupo tão bonito que saiu por aquela porta, possa dizer assim: eu quero me espelhar nele, eu quero me espelhar nela. Mas, infelizmente, muitas vezes na Igreja de Cristo, nós estamos dando exemplos de como não ser operosos pela fé na casa de Deus. Este ano eu vou largar, esse ano eu deixo, esse ano eu não quero mais. Pastor, vou dar oportunidade a outro. Mentira, você está pulando fora. Eu fui morar um tempo fora do Brasil. Estava na Alemanha. Eu tenho convicção plena de que na Alemanha, que no céu nós não vamos falar alemão. Porque a palavra de Deus diz que a gente não vai dar no céu não ter choro nem ranger de dentes. Porque aprender aquela língua era difícil. Então eu ia lá aprender o alemão, a gramática do alemão, dativo, acusativo, genitivo. Ainda bem que a minha esposa estava comigo e muito me ajudava. Mas era um sofrimento. E naquele dia nada estava entrando aqui, nada estava entrando aqui, nada.
A professora passava o exercício na lousa, saía um pouco, deixava a gente trabalhando, e eu tentava, me esforçava, mas nada estava dando certo. Quando a professora voltava para corrigir, eu mesmo já me adiantava apagando tudo que eu tinha feito, porque estava tudo errado mesmo. E quando a gente está aprendendo uma nova língua com gramática, a gente usa muito lápis e borracha. E eu comecei a apagar aquele farelo de borracha no meu caderno. De repente eu vi, tinha uma coisa escrita na minha borracha. O que está escrito aqui? Estava escrito em alemão. Eu olhei assim, estava escrito assim, Hanges, Vrunges, Vrunges, Vranges. Que é isso, gente? Não estava escrito isso, mas para mim era igual a isso. Estava escrito assim, Ich verbrauche mich für dich. Não é a mesma coisa de Hanges, Vrunges, Vrunges, Vranges? Ich verbrauche mich für dich. Eu disse, gente, o que está escrito aqui? Já que ele já estava perdido mesmo, fui traduzir a borracha. Ô borracha crente. Ô borracha crente. Sabe o que estava escrito naquela borracha? Eu me gasto por ti. Quem é que estava errando nos exercícios, gente? Jader. Quem é que estava entrando em ação para começar a apagar os erros do Jader, para que Jader começasse a acertar? A borracha. Mas cada vez que ela entrava em ação, ela estava indo embora, ela estava se esfarelando. Agora, meus irmãos, ou nós somos borrachas maleáveis nas mãos de Deus para ajudar os outros a apagarem os seus erros e começarem a acertar na vida, no caráter, no compromisso, nos horários, no serviço, na disposição, ou nós seremos ferros enferrujados. E se fôssemos nos levantar nessa noite aqui e o Senhor Deus abrisse os nossos ouvidos espirituais para ouvir como estamos acomodados, será que a sinfonia terrível de ferro enferrujado seria o que a gente mais ouviria aqui? Tem muito crente acomodado na igreja. A palavra de Deus diz para a gente ser modelo, exemplo, chegar cedo, participar, se envolver, se dispor e se dispor. Nós sabemos muito bem o texto de Isaías que diz, eis-me aqui. Como é que continua? Mas na prática ele diz assim, eis-me aqui, envia o outro. Então, nós devemos ser exemplos para esses meninos, serem presidentes de UPA, UMP, da SAF, da UPH, participarem da igreja. Uma quarta marca de um eleito de Deus, já vimos 3. Reação ao Evangelho. Essa reação ao Evangelho traz um procedimento novo e santo. Aí nós vamos nos espelhar em alguém e Deus vai trabalhar em nós para que nós também possamos ser assim. Mas o alvo é imitar a Cristo. Já vimos em 1 João, capítulo 2, versículo 6. A quarta marca é, tendo recebido a palavra. Você está crescendo na graça e no conhecimento de Jesus? Você está recebendo a palavra com gratidão e alegria? Você sabe mais além do que o básico do Evangelho? É pelo básico que nós somos salvos. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é uma confissão de fé. Mas temos que conhecer quem é Cristo, temos que conhecer cada vez mais a graça de Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus. E para isso nós temos a palavra para ser lida e estudada. Que privilégio podermos ler a palavra na nossa língua. Que privilégio nessa noite. E se você não fez isso ainda, você poder dizer assim, Deus, eu quero conhecer mais da carta aos Romanos. E você adquirir um comentário bíblico. Seus pastores aqui são capazes e suficientes de lhes indicarem bons comentários bíblicos para que vocês não só conheçam, mas que vocês conheçam mais contexto, texto, doutrina. Chega de crente raso, chega de crente fraco, chega de crente que não sabe mais abrir a palavra, chega de crente que não conhece doutrina cristã, bíblica. Receba a palavra e cresça na palavra. Aprenda, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Um eleito de Deus vai fazer isso. Em quinto lugar, quinta marca de 11,
Está dizendo aqui no versículo 7, de sorte, vejam que coisa bonita, que agora vocês se tornaram o modelo para todos os crentes na Macedônia, uma região, de uma localização, mas também na Acaia, todo o país da Grécia. É o nome antigo da Grécia, é Acaia. Que coisa bonita que na região de Caldas Novas alguém pudesse dizer assim: a igreja presbiteriana de Caldas Novas é uma igreja envolvida, é uma igreja engajada, é uma igreja que ora, é uma igreja que estuda, é uma igreja que ensina. Ah, como seria bom se vocês se tornassem modelos não para aparecer, mas para manifestá-lo. Paulo escrevendo aos Colossenses, está aí bem ao lado de você, capítulo 4, versículo 2 em diante, Paulo diz: perseverem na oração, coisa que a gente não faz. A gente ora, a gente fala muito, comenta muito, dá muita opinião, a gente ora pouco. Perseverai na oração, Colossenses 4, 2, vigiando com ações de graça. Nesse momento, quando Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele está preso. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Não é abrir porta da cadeia, não. É que mesmo na minha condição de preso, que a palavra de Deus vá adiante. E mesmo preso, Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo escreveu aos Filipenses, Paulo instruiu o povo de Deus, Paulo não perdia nem tempo nem oportunidade. E Paulo aqui escrevendo aos Colossenses diz: para que Deus abra a porta à palavra com uma finalidade, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Veja o versículo 4 como começa: para que eu o manifeste como devo fazer. Então eu devo manifestar Jesus na minha vida. Nesse aspecto, em quinto lugar, que essa igreja manifeste, que os crentes dessa igreja manifestem Cristo na sua vida, no seu caráter, bondade e nas práticas e iniciativas todas e tantas, para que a palavra vá adiante. Sexta marca de um eleito de Deus. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, a repercussão da palavra de Deus. Aquele povo conhece a Bíblia, aquele povo estuda a Bíblia, aquele povo tem um conhecimento bíblico tão bonito, aquele povo fala com convicção, com confiança, a palavra de Deus sendo de fato repercutida. Estava conversando com um amigo meu, e nós sabemos muitas vezes que as testemunhas de Jeová chegam na casa da gente até mesmo para provocar a paciência da gente. Mas muitas vezes eles provocam também, sabe o quê? Em teste, o conhecimento da gente. Agora, diferente das testemunhas de Jeová, uma testemunha de Jeová iniciante, gente, vai ler 5 livros por ano, no mínimo. Crente presbiteriano vai ler um livro a cada 5 anos. E ainda por cima vai dizer assim: pastor, me diga um livro, fininho de letra grande. Aí lá no Rio de Janeiro, as testemunhas de Jeová são informadas de que não devem procurar os crentes de uma determinada igreja Assembleia de Deus, porque chegando lá eles perdem. Chegando lá, os assembleianos, conhecendo a palavra de Deus, desmontam as doutrinas deles totalmente. E que coisa linda, algumas testemunhas de Jeová deixaram de sê-lo e agora seguem a Jesus Cristo por causa do quê? Do conhecimento da palavra de Deus desses crentes. Está repercutindo a palavra na sua vida? Estávamos em Lisboa, minha esposa e minhas filhas. Saímos do Recife, estávamos ali. Quando voltávamos para o hotel, aí estava a Priscila com uma das nossas filhas aqui, uma outra filha ali, e eu aqui já moído da viagem toda, tínhamos cruzado o oceano, estava ali no meu canto, chegou um homem e sentou do meu lado. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhor. Posso lhe oferecer uma literatura? Quando eu bati o olho, eu vi, era Testemunho de Jeová. Ô, meu senhor, estou tão cansado, acabei de chegar do Brasil, muito obrigado. Eu já sei em quem tenho crido. O senhor é o quê de fé? Sou presbiteriano.
Por que os presbiterianos têm medo de debater com a gente? Deus me fez 3 coisas. Deus me fez 3 coisas. Deus me fez pastor, Deus me fez presbiteriano e Deus me fez pernambucano. Naquela hora, eu parecia o Sidney Magal, o meu sangue ferve por você. E eu disse para minha esposa, Priscila, vai para o hotel com as crianças. Eu estava sem Bíblia, eu estava sem nada, ele estava com a tradução Novo Mundo adaptada para eles, não a palavra de Deus. Vamos descer aqui, senhor, descemos. Ele começou a falar e eu comecei a mostrar, ele começou a falar e eu comecei a mostrar. E há um tempo atrás eu tinha feito uns exercícios para, conversando com o Testemunho de Jeová, quando desce, mostrar na própria tradução deles onde estavam os erros e as contradições. E eu fui mostrando para aquele homem, que devia ser uma Testemunha de Jeová jovem, ou novo pelo menos ali. E chega um momento que aquele homem diz assim para mim, mas se assim como o senhor diz, eu estou errado. O senhor está totalmente errado, mas quer acertar? Quer acertar? E comecei a falar da graça de Deus para ele. E aquele homem, então, ficou de procurar uma igreja onde o evangelho é pregado e a palavra de Deus está totalmente e corretamente traduzida. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus repercuta no coração de vocês. Não para ganhar debate, mas para atrair as pessoas com o conhecimento que vocês têm. 7ª marca de uma pessoa que é eleita. Aqui está no versículo 8. Repercutiu na Macedônia, repercutiu na Acaia, mas também por toda parte se divulgou o quê? A vossa fé para com Deus. Você tem andado por fé? Você vive por fé? Você negocia para honrar esta fé no que você faz no comércio, no que você faz nesse dia a dia, para que você não engane ninguém, para que você mostre para os outros que você tem fé em Jesus. Você é um bom vizinho e demonstre para ele que você tem fé em Jesus. A vossa fé está sendo divulgada porque vocês têm fé para com Deus. Não parem, cresçam no conhecimento e a fé vai acompanhando esse crescimento. Eu falo para vocês, pais, que bom que suas crianças estão aqui. Crianças manifestam fé logo cedo. O evangelho chega cedo ao coração das crianças, mas saiba disso. A fé infantil não acompanha a pessoa jovem e adulta. A pessoa jovem e adulta precisa ter uma fé para o jovem e para o adulto, ou seja, nós devemos crescer, nós devemos avançar, nós devemos pegar tudo isso que já estudamos hoje aqui, para que de fato a nossa fé para com Deus seja algo marcante. Haja o que houver, passando pelo que passemos, a fé para com Deus. Uma 8ª marca, está aí no finalzinho do versículo 9, lerei todo. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que grande repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, 9ª marca está aqui, deixando os ídolos. O que é que toma o seu coração? Qual é o seu ídolo? Qual é a sua devoção? Tem muita gente que é devota de São Money, vive para São Money, ama o dinheiro. Não é errado você ganhar dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí tem pessoas que idolatram o dinheiro, tem pessoas que idolatram a fama, tem pessoas que idolatram a carreira, tem pessoas que vão idolatrando. Não só são aqueles que têm ídolos não, viu gente? O ídolo está no coração da gente. Mas eu me lembro da história de Dona Maria Genoveva. Estava lendo a história do Evangelho chegando no estado de Goiás. Já morei nesse estado tão bonito. Já morei na cidade de Goiânia. E ali eu conheci herdeiros de um missionário, Carl McIntyre. E o pastor Carl McIntyre, ele veio lá da Escócia. E ele, lá por 1940, subiu o rio Araguaia para falar de Cristo. E subindo o rio Araguaia, ele encontrou ali por 1942 a Dona Maria Genoveva. Quem foi Dona Maria Genoveva? Uma mulher de muita reza,
uma mulher de muita devoção aos seus santos, uma mulher que não faltava missa, uma mulher que tinha no quarto dela uma parte, uma prateleira ali cheia de santos, santos e mais santos e mais santos. Dona Maria Genoveva rezava de manhã, rezava de tarde. O filho de Dona Maria Genoveva era deputado estadual, quando o estado de Goiás era todo unido, não havia Tocantins ainda. Estão lá em cima. E aí, Goiânia tinha sido, então, passada a capital, e agora era capital a partir de 1936. E os deputados das regiões vinham a cada 6 meses para os encontros da Assembleia. Chegou o dia do filho da Dona Genoveva ir para o encontro na capital. Dona Genoveva disse: meu filho, está indo para a capital? Tô, mãe. Compre um novo livro de rezas para mim, que o meu já está todo puidinho aqui, todo acabadinho aqui, as folhas estão soltando. Mãe, eu compro sim. Eu fiquei sabendo que lá tem cada livro de reza bom, meu filho, compre para mim. Aquele deputado veio de barco, depois pegou uma comitiva e chegou em Goiânia. Passou todo aquele tempo lá de reuniões, de assembleias, e quando foi para voltar, naquela noite já estava tudo empacotado, tudo certo para pegar toda a volta no dia seguinte, 4 horas da manhã. E aquele homem estava com algo, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? O que é que está faltando? De repente, às 9 horas da noite, o livro de rezas de mãe. Eu não comprei o livro de rezas de mãe. E agora, a cidade toda fechada, tudo às escuras. Pegou umas 4 pessoas, acha um livro de reza da minha mãe. Correram na casa do sacristão, não acharam, foi nada. 10 horas da noite, ele disse: mas eu vou voltar e dizer para minha mãe que eu não comprei, que eu esqueci. Olha, aqui na frente da hospedaria tem um homem que vende livros religiosos. É mesmo? Lá foi o deputado na casa de um pastor que vendia bíblias, vendia livros. Desculpe a hora, mas eu tenho que levar um livro para minha mãe, um livro de reza. O senhor tem livro religioso? E aquele homem disse: eu tenho o melhor. Então, para minha mãe, o melhor. Para minha mãe, o melhor. Embrulho bem bonito. E o pastor fez um pacote da Bíblia tão bonito, chegou lá. Dona Maria Genoveva: trouxe meu livro? Trouxe, mãe. E o homem falou que é o melhor livro religioso que tem. Quando ela desembrulhou, a Bíblia. A Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia. Aí leu Gênesis 1, a criação do mundo, Gênesis 2, e foi lendo. Tudo que eu ouvia do padre está aqui, eu estou lendo, relendo, e foi lendo. E ela leu o dilúvio, ela leu a Torre de Babel, e ela foi lendo, se emocionou com a história de José do Egito. E agora aquela mulher estava apaixonada pela palavra de Deus. Passou o Gênesis, chegou ao Êxodo. Moisés, olha a história de Moisés, e foi vibrando com a história de Moisés. Chegou no capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Deus é Deus, Ele fez tudo isso aqui, o dilúvio, a Torre de Babel, Ele fez tudo isso. Não farás para ti imagem de escultura. Não terás imagem de escultura acima do céu, do que está embaixo da terra, das águas. Quando ela olhou para o lado, era o mais que tinha. E só tinha. Aquela mulher, naquela leitura, se levantou, tomada de um zelo do Senhor, e saiu quebrando os santos todos. E foi derrubando os santos, pegando, derrubando, pegando, derrubando. A criadagem da casa veio correndo. O que é que está acontecendo, Dona Maria? A senhora está doente, Dona Maria? Não, não estou não. Ajuda a quebrar aqui. Não, não posso fazer isso não, senão vai trazer maldição. Vai nada. Maldição está aí aqui. Quebra, quebra, quebra. Não satisfeita, foi na casa da filha dela, que morava na frente, tão religiosa quanto ela, quebrou os santos da filha toda. Entrou na casa da vizinha, quebrou os santos da vizinha tudinho. Dona Maria era uma mulher muito influente, muito rica na cidade, mãe do deputado, fazendeira. Quando Dona Maria aparecia na esquina, todo mundo: esconda os santos, lá vem Dona Maria quebra-santo. Meus irmãos, se a gente não quebrar os santos, os ídolos que a gente tem, a gente demonstra que a gente tem negociado o Evangelho. Pare com qualquer idolatria no seu coração. Aqui está dizendo que uma marca dos eleitos é deixar os ídolos. E vos convertestes, e se convertam ao Deus vivo. Para quê? 9ª marca: servir ao Deus vivo e verdadeiro. Para isso Ele nos deu dons. Para isso Deus nos capacita.
A nona marca é que você sirva ao Deus vivo. Eu me gasto por ti, eu estou na obra, eu estou na causa. Eu não perco tempo. Eu quero servir ao Senhor com alegria. E partindo para o finalmente, versículo 10, aqui está a 10ª marca de um eleito. Para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. A 10ª marca de um eleito é uma viva esperança na volta de Jesus. Eu vivo como vivo, eu faço o que faço, eu me empenho como me empenho, eu estudo como estudo, porque naquele grande dia eu quero ter aquela alegria no coração de que eu não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Eu vivi por fé no Filho de Deus, e enquanto vivi por fé no Filho de Deus, fiz a minha vida valer a pena, servindo, aguardando Jesus Cristo voltar. E um dia os céus de Caldas Novas se rasgarão de alto a baixo, e todo olho em Caldas Novas verá o Filho de Deus vindo com poder, majestade e glória. A nossa salvação hoje já está mais perto do que ontem, do que a semana passada. Meus irmãos, Jesus Cristo vai voltar. E naquele grande e glorioso dia, quando Jesus voltar, a palavra de Deus diz que nós subiremos para o encontro com Ele nos ares. E quando Jesus passar em todo o poder, majestade e glória, nos diz a 2ª carta aos Tessalonicenses, que nós seremos como filamentos, Jesus passando e a sua glória nos invadindo, nos tomando de tal maneira que nós brilharemos, nós resplandeceremos, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para a gente. Nós brilharemos, nós teremos um corpo maravilhoso, os mortos ressuscitarão, nós estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, que a volta de Cristo seja o nosso maior motivo de alegria, porque outro nós não teremos. 11ª e última carta, versículo 10. Agradecer a Deus por Jesus. Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, a 11ª marca é alegria em Jesus. Alegria por Jesus. Porque a alegria em Jesus e a alegria por Jesus, nós não entraremos mais em condenação. Já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, temos paz com Deus. O castigo que nos traz a paz, Jesus tomou sobre si o nosso castigo. E agora todos somos livres, não cairemos jamais na poderosa ira de Deus. E naquele grande dia da volta de Jesus, vai acontecer algo maravilhoso. Os olhos de Jesus e os seus olhos vão se encontrar. Já pensou nisso? Os olhos de Jesus e os seus olhos vão se encontrar. A minha pergunta é se ele vai sorrir para você. A minha pergunta é se Jesus vai olhar para você e sorrir para você e dizer assim: eu conheço. Eu a conheço e conheço pelo nome, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e eu as chamo pelo nome. Ou será que Jesus vai olhar para você com os olhos de fogo que está lá no Apocalipse, dizer assim: apartai-vos, nunca vos conheci. Senhor, eu esquentei muito banco lá na igreja presbiteriana de Caldas Novas. Ele vai dizer, além disso: problema seu. Apartai-vos, não vos conheço. Que a gente mostre essas marcas de um eleito, de uma eleita, porque só esses realmente podem ter alegria no coração, dizer assim: eu sou salvo, eu compreendo, eu sirvo e eu aguardo. Em nome de Jesus. Amém.